Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem em João, capítulo 11, versículo 35. O tema desta mensagem é lágrimas para Deus, amém? João, capítulo 11, versículo 35. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida, pela saúde, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E ao pastor Mauro, pela oportunidade que ele me tem dado para estar aqui hoje, nesta noite, ministrando a palavra de Deus. E a todos vocês que estão aqui, que são uma bênção, Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Vamos ler todos juntos este pequeno versículo, amém? 35. 1, 2, 3. Jesus chorou. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Para entender a história, vamos ler desde o versículo 21 até o 36. Mas eu queria que todos me ajudassem a descobrir o que Jesus nos queria ensinar neste texto, amém? 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito no espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Voltando no 21, diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós primeiramente vemos aqui a fé de Marta. Ela quis dizer que sem o Senhor não somos nada. Mas ela continua dizendo: Mas agora também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus fará. E é aqui onde vem a fé. Quando tudo está dando errado, quando tudo está morto, quando tudo se torna impossível, você tem que crer. Porque isso é ter fé. Crer naquilo que não vemos, naquilo que esperamos. No versículo 31, vemos também amigos que consolavam pela dor da perda. O que mais será que aprendemos desta história? No versículo 32 e 33, aprendemos a humildade. Maria se humilha aos pés de Jesus. E os judeus que vinham com ela choravam. Agora, irmãos, o que foi que Jesus fez quando viu este cena? Jesus chorou. No 33 diz assim: Jesus, pois, quando a viu chorar,
E também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. No 35, Jesus chorou. Irmãos, vemos aqui que Jesus teve compaixão por elas e chorou junto. Neste momento, Jesus fez algo muito antes que Paulo escrevesse em Romanos capítulo 12, versículo 15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Jesus está presente em todos os momentos. Ele se comove, sente compaixão. E esse é o maior exemplo que Jesus nos deu para fazer com os nossos irmãos, que nos alegremos com os que se alegram e choremos com os que choram. Amém? E outra coisa que nós vemos também foi que Jesus não chegou no momento quando Lázaro estava enfermo. Jesus chegou no momento certo para fazer um milagre. Neste texto nós encontramos fé, amor, esperança, humildade e lágrimas. E quando nós temos todas estas coisas, Jesus não pode ficar sem fazer nada. Ele disse: eu preciso agir aqui. Eu tenho que fazer um milagre. Irmãos, existem fé e lágrimas que produzem milagres. Mas também existem fé e lágrimas que produzem perdão de pecados. Como a pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Esta mulher se humilha aos pés de Jesus e não parava de chorar. E enxugava com seus cabelos, beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. Ela não se importava com o que os outros iam dizer. Ela só se importava com Jesus e seu perdão. Quão importante é acompanhar a oração com as lágrimas. Jesus, sendo filho de Deus, chorava. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 8. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Jesus, que era perfeito, chorava. Quanto mais nós pecadores. Quero também continuar com mais pessoas da Bíblia que comoveram o coração de Deus com suas lágrimas. Mas eu não quero falar de lágrimas de raiva, falsas, fingidas, mas sim aquelas lágrimas sinceras, de alegria, de dor, lágrimas de arrependimento e de compaixão. Vocês conhecem a história da viúva de Naim? Vamos abrir também em Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15. E aconteceu um pouco depois, ir eles à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. Uma das histórias que me comoveu muito foi a história dela. A compaixão que Jesus teve por ela. O que foi que esta mulher fez para que Jesus se comovesse e sentisse a mesma dor que ela sentia? Ela chorava com o coração contrito e sincero. E vendo Jesus, se compadeceu dela. Nossa, imaginemos esta cena. Seu esposo morre. E agora seu único filho. As forças desta mulher chegaram ao seu fim. E esse é um exemplo onde vemos que Jesus se comove com a nossa dor e com nossas lágrimas.
Se você está passando por uma situação de dor, de enfermidade, por uma situação de angústia, de tristeza, quando você sente que não consegue mais, e algumas pessoas dizem, esse não vai conseguir, essa vai fracassar. E muitos já passaram por isso. Mas ainda falta uma coisa para fazer, irmão. Derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Confia que tudo está no controle de Deus. Tenha fé e chora. Chora na presença do Senhor, porque chorar não é de covardes, é de valentes. Precisamos sempre olhar a Jesus e não a multidão. Porque a multidão só vê os seus erros, tuas limitações, tuas dificuldades, teus problemas para te criticar. Mas Jesus foi além de tudo. Ele viu seu coração, suas lágrimas. Jesus se compadeceu dela, de mim, de você. E muitos viram tua dor e não tiveram compaixão. Muitos te viram chorar e não choraram contigo. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor. Mas eu quero te dizer que Jesus se compadece e Ele te diz, estou aqui. Mesmo quando todos te deixaram, jamais vou te abandonar. Jesus disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus pode resolver o teu problema. E Ele diz para você, filho, não chores. Filha, não chores. Não se preocupe. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos abrir também em 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Quero também falar de uma mulher que não se conformava com sua situação. Nós vemos que Ana ia cada ano adorar a Deus com sua família em Siló, onde estava o tabernáculo. Mas vemos que na história de Ana, que com o passar do tempo, ela não era feliz. Alguém sabe por que Ana não era feliz? Porque era estéril. Aleluia. É verdade, porque ela era estéril. Na antiguidade, a esterilidade era motivo de desonra e vergonha, porque não haveria descendência. E era de profunda tristeza e muita dor. Mas a Bíblia nos fala que Ana não se conformava com sua situação. Nesta história tinha um homem chamado Elcana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril e a Penina podia ter filhos. Aqui no versículo 6 e 7 de 1 de Samuel diz assim, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravrecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Eu imagino que todos os anos Ana fazia a mesma oração e sua dor aumentava. E eu ficava pensando e conversando com minha mãe sobre o porquê que antes Deus não respondia às orações de Ana. E eu lembrei da oração do fariseu e do publicano. Vamos abrir em Lucas, mas deixem aberto também 1 de Samuel, capítulo 1, amém? Lucas 18, do versículo 10 ao 14. Amém? Amém. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Há muitos motivos sobre o porquê que Deus não responde às orações. Talvez, quem sabe, pode dizer que nesta ocasião, a Ana orava reclamando. Ai, por que eu não tenho filhos como a Penina? O choro dela talvez era de raiva. Ai, coitada de mim, Deus não está vendo o meu sofrimento. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu jejuo, sou uma boa esposa. E acabamos fazendo a oração do fariseu. Mas o que aprendemos de Ana no versículo 12 de 1 de Samuel foi a perseverança dela na oração. Ela chorava abundantemente, mas desta vez sua oração comoveu o coração de Deus. Foi sua perseverança, sua fé, suas lágrimas, um coração contrito e humilhado na presença dele. E desta vez Ana diz: se o Senhor me abençoa, eu te entrego o meu filho. 1 de Samuel capítulo 1, versículo 12 ao 15 diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Voltando ao 14 diz assim: E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Muitas das vezes nós somos julgados e não sabem da nossa vida, dos nossos problemas. E somente o Senhor sabe de tudo, pois o Senhor nos sonda e conhece o nosso coração. Ele nos prova e conhece os nossos pensamentos. E terminando a história, no versículo 18, diz assim: E disse ela: Ache tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era triste. Irmãos, não quer dizer que o tempo todo vamos estar tristes. Nós devemos orar, chorar aos pés do Senhor, entregar tudo nas mãos de Deus, confiar e ir em paz, que Ele tudo fará. Amém? Aleluia. Aleluia. Salmo 62, verso 8 diz: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Quem foi que escreveu este salmo? Davi. Aleluia. Vocês lembram de Davi, né? Davi, o homem que tocava a harpa, o jovem que derrotou o gigante, ele cresceu e virou um rei, um homem valente, que pelejava suas batalhas, mas primeiro de joelhos. Tanto que ele diz em Salmos 42, 3: As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Davi chorava na presença do Senhor de dia e de noite, mas primeiro de joelhos, para depois sair e pelejar suas batalhas. E Deus estava com ele. Mas lembremos a parte de Davi, quando ele foi traído pelo seu próprio filho e a maioria do povo de Jerusalém. Vamos abrir em 2 de Samuel, capítulo 15. 2 de Samuel, capítulo 15. Versículo 14 diz assim: Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Davi decide fugir e se afastar.
Mas não amaldiçoou, nem guardou rancor, nem raiva pela traição. Ele só tinha amor pelo seu filho. No versículo 14 e 16, ele decide fugir com toda a sua família e seus servos. E no versículo 23, diz que toda a terra chorava a grandes vozes. Nós vemos aqui que Davi não estava só, que tinha um povo que chorava com ele. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi no versículo 32, que apesar da dor que Davi sentia, mesmo chorando, ele adorava a Deus. Ele tinha problemas, foi traído pelo seu filho, seus amigos e uma parte do povo. Ele estava triste e angustiado. E a Bíblia diz no versículo 32 que ele subia ao cume, ao alto do monte para adorar a Deus. Vamos ler no versículo 30, que diz assim: E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Davi chorava e subia, chorava e subia, ele não parava. Chorava e subia. O povo também chorava e subia. Nós temos o exemplo de Davi, que apesar dos nossos problemas, de traições, de enfermidade, a dor da perda de alguém, nada pode nos deter. Nós podemos chorar, mas não vamos parar de subir, amém? Chorar, subir e adorar a Deus. Aleluia! Salmo 61, verso 8 diz assim: Assim cantarei salmos a teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Na Bíblia, Jesus nos ensina como devemos orar e como não devemos orar. Vamos abrir em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. É verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos o pedirdes. Hoje em dia temos visto muitas igrejas que têm se preocupado mais com fazer orações bonitas e aparentemente perfeitas. Mas por dentro são vãs repetições. Temos que aprender que uma oração sincera, com lágrimas, e um coração contrito, humilhado e quebrantado, forma a oração mais poderosa, porque vem da alma e do coração, e comove o coração de Deus. A oração de Elias foi ouvida. Ana experimentou a compaixão de Deus. A fé de Abraão agradou a Deus. A viúva de Naim foi ouvida por suas lágrimas. A pecadora foi perdoada pela humildade, porque ela se humilhou aos pés de Jesus. Deus não se esqueceu de José quando ele foi jogado no poço. E Davi vencia suas batalhas de joelho. E nós temos o maior exemplo de Jesus, que ele foi homem como nós. Ele orava a Deus com lágrimas também e se humilhou, mesmo sendo o Filho de Deus. Jesus nos ensina como devemos orar e nos deu muitos exemplos de pessoas na Bíblia que suas orações foram ouvidas. Deus também pode ouvir a tua oração, do seu jeitinho, da sua dor, da sua necessidade, porque Ele sabe o que você precisa.
mesmo sem forças, até mesmo sem palavras, Deus conhece o teu coração. Quando Jesus foi para o céu, Ele não nos deixou só. Ele disse em João, capítulo 14, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Temos que aprender a usar nossas lágrimas como arma de guerra, porque tem promessas para essas lágrimas, amém? E em Mateus capítulo 5, verso 4, a Bíblia diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Vamos abrir também em Lamentações. Lamentações capítulo 2, versículo 19. Lamentações 2, 19. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Jeremias sabia o importante que era a intercessão com as lágrimas. Aqui diz: levanta-te, clama, derrama como águas o teu coração. Pais, clame pela vida de seus filhos. Filhos, clame pela vida de seus pais. Pastor, intercede pela vida de sua ovelha, pela igreja. Igreja, ore pelo seu pastor. Clamemos por alguém que está afastado do caminho, por alguém que está enfermo. E ore pelo seu país, por aqueles que estão morrendo de fome, pelos pobres, por aqueles que estão em guerra. Não se canse, confia, se humilha. Precisamos fazer um grande clamor. Vamos abrir também em Apocalipse, que já foi confirmado aqui nesta noite. Apocalipse 21, versículo 4. Diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Precisamos clamar, orar, jejuar, chorar. As intercessões e as lágrimas são para este tempo, porque lá no céu não haverá mais tristeza, e lá estaremos de festa. Amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio assim, irmãos, que Deus, Ele nos suporta, né? Quando vê um servo dele chorando, se humilhando diante do Senhor. Ele nos suporta, irmãos. Por isso que nós temos que nos entregar com lágrimas para o Senhor, para que o Senhor venha ouvir as nossas orações. Amém? Vamos todos ficar de pé. Glória a Deus. Nós vamos orar o Senhor. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da